A paz do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Que bom, nós estamos aqui para mais uma aulinha. Agora eu vou chamar de aulinha, porque está sendo tão maravilhoso, que eu estou sendo impactada grandemente. Eu não sei você, como que você está sentindo, seguindo essa playlist Batalha de Oração. Nós estamos aprendendo a orar, usando o livro O Plano de Batalha para a Oração, dos irmãos Kendrick. E antes da gente começar a falar sobre os nossos objetivos de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você que está ouvindo, já deixa o seu like para me ajudar aí a divulgar o canal. E se você gosta muito dessas aulinhas, compartilha com seus amigos. Vamos levar a palavra do Senhor a mais pessoas. Eu estou recebendo muitos pedidos aqui para aprender a orar. Então eu acho que esse cursinho aqui ele é pertinente, porque ele está ensinando a orar. Amém? Então tira um tempinho aí agora e compartilha. Ativa o sininho. Me ajuda a levar essa palavra até mais pessoas. Vamos lá? Na semana passada, no vídeo passado, nós falamos sobre arrependimento e orgulho. Eu achei maravilhoso. Até deixei um exercício para vocês, para fazer um presente para aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que dificulta a sua vida. Me conta aí se você fez. Eu vou ficar muito feliz de saber os resultados, porque eu sei que o resultado é maravilhoso. E para você que está chegando agora, eu te aconselho a começar lá no vídeo 1 e vir seguindo junto com a gente. Você vai ver quão maravilhosa vai ser essas aulinhas e você vai ser grandemente edificada. Você, a sua casa, seu esposo, seus filhos, sua família, sua esposa, cada um do seu lar. Esse cursinho aqui está simplesmente maravilhoso. Eu estou muito feliz. E hoje nós vamos fazer o apêndice, que está lá na página 226, que é um teste de temperatura espiritual. Então, hoje nós vamos dar uma paradinha no capítulo e vamos passar para esse apêndice. E nós vamos fazer hoje um teste. Você vai fazer junto comigo. Eu vou falando e você vai analisando você mesmo. Então, se você vai passar no teste ou se você não vai passar no teste. Vamos lá? Então, esse teste, ele vai falar se você está forte na sua fé ou se a sua fé está fraquinha. Se você é um crente firme, forte, caloroso, ou se você é um crente morno, que talvez não é nem frio nem quente. Então, vamos lá? Vamos fazer essa análise juntos? Eu e você? Eu vou me analisando e você vai se analisando aí. Então, a primeira questão que a gente vai analisar. Número 1. Sua vida espiritual é sem alegria e apática. Então, como que está a sua vida espiritual? Ela é sem alegria, ela é apática, você não sente nada, é aquela coisa assim sem graça. Aí, em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então a palavra para nós agora é perseverança. Se você não está sentindo alegria, se está tudo apático, às vezes você está passando por grandes problemas, aflições, e aí parece que você não ouve a voz do Senhor, está tudo calado, tudo quieto. A palavra do Senhor diz para nós que nós precisamos ter perseverança. E que quando a gente está passando por momentos de dificuldade, a gente precisa ter alegria, motivo de grande alegria. O fato da gente estar passando por provações. Por quê?
Porque Deus, ele prova aqueles que ele ama. E a aprovação, ela produz perseverança. Porque quando a pessoa persevera naquela aprovação, ele é aprovado por Deus. Imagina que maravilha? Então, a palavra, se a sua vida espiritual, se ela está sem alegria apática, persevere. Não deixe de buscar. Ore mais, jejue, leia a palavra, tenha compromisso com a leitura da palavra e você vai perceber que todos esses problemas, todas essas aflições, elas são passageiras. Amém? Número 2. Você não mais ama ou segue a Deus como costumava fazer. Então você está sentindo aquela frieza sobre a pessoa de Deus. Você não está sentindo vontade de ler a palavra. Você não sente vontade de falar com o Senhor. Tá aquele amor frio. Lá em 1 João 4,10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Lá em João 14,15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amém? Então, o que eu quero dizer é que amor não é sentimento, amor é atitude. Quando eu digo assim, amar é um verbo. Então eu preciso amar, eu preciso ter atitude de amor para com Deus. Mesmo se eu não sinto vontade, mesmo se eu não sinto nada, mesmo se está aquele frio dentro de mim, eu preciso amar a Deus. E amar a Deus é obedecer aos mandamentos dele. E qual o principal mandamento que Jesus deixou? Ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e ame ao próximo como a si mesmo. Comece a pensar nas pessoas, comece a pensar no próximo, comece a pensar nas necessidades da pessoa à sua volta. E você vai ver como que esse amor ele vai aquecer dentro do seu peito. Porque a vontade do Senhor é que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E amar é atitude. É olhar para as pessoas em volta e começar a pensar qual a necessidade dela, o que é melhor para elas. Amém? O 3. Você tem pelo menos um pecado não confessado, do qual você se recusa a se arrepender. Então, nesse teste de temperatura espiritual, o 3 está fazendo uma afirmação aqui, ó. Você tem pelo menos um pecado não confessado, do qual você se recusa a se arrepender. Analise o seu coração agora. Tem algum pecado guardado aí que você não quer se arrepender? Provérbios 28:13 diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa e deixa. Então, seja o pecado que for, diz que a gente tem aquele pecadinho que a gente fica acalentando, né? Guardando, escondendo. Então, se você tem algo na sua vida que é um pecado e que você tem dificuldade de deixar, peça ao Senhor, clame a Ele, Ele vai entender o seu coração. Ele vai olhar dentro de você e te ajudar a deixar esse pecado. Então, se você tem alguma coisa escondida no seu coração, no seu íntimo, só você, vá até o Senhor hoje, fale com Ele, confesse e deixe. Deixe esse pecado. Coloca o Senhor à frente, coloca o Senhor acima. E esse pecado, ele vai perder a força na sua vida, tenha certeza disso. 4. Há pelo menos uma pessoa que o ofendeu e você se recusa a perdoá-la. Então, existe alguém que te ofendeu, que te magoou, que te fez sofrer demais e que você não está conseguindo perdoar?
que você segura aquela mágoa? Lá em Mateus 18, 21, 22 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, o que Jesus deixa claro para nós aqui é que nós temos por obrigação de perdoar. Não é por querer. Perdoar também é atitude. Não quer dizer que a gente não vai sentir nada, não quer dizer que aquela dor já desapareceu, não é isso. Quer dizer que eu vou ter atitude de perdão. Então eu vou tratar aquela pessoa bem, eu vou cuidar das necessidades dela, eu vou orar por ela assim como eu oro por mim. Isso é perdoar. E quando a gente perdoa aqui na terra, o Senhor nos perdoa lá no céu. E se eu não perdoar aqui na terra, o Senhor não nos perdoa lá no céu. Então, por quê? Porque nós já recebemos o perdão maior. Quando Jesus morreu na cruz, nós éramos pecadores separados do Senhor. E Ele nos perdoou sem a gente merecer. E Ele quer que a gente perdoe os outros, não por merecimento, mas é nós, dentro do nosso coração. Amém? 5. As palavras da sua boca desagradam a Deus e são desonrosas para outras pessoas. Como que você tem convivido com as pessoas ao seu lado? As suas palavras têm sido palavras de ofensa, palavra de agressão, palavras de ódio. Como têm sido as suas palavras? Lá em Provérbios 18, 21 diz assim: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, se você tem usado a sua língua para edificação, você será edificado. Se você tem usado a sua língua para destruição, você será destruído. Então pensa bem no que tem falado, no que a sua boca tem expressado. Lá em Provérbios 17, 28 diz assim: Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Então é aquela frase: se eu não tenho nada de bom para falar, é melhor me calar. Então, se eu não posso ajudar, eu não vou criticar. Se eu não posso elevar, eu não vou derrubar. Eu vou usar a minha língua para a glória do Senhor. Lá em Lucas 6,45 diz assim: A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que eu quero que você reflita hoje é o que você tem falado. Você tem dito coisas boas ou você tem aberto a boca só para reclamar, lamuriar, achar que está tudo difícil, falar mal dos outros? Isso é uma reflexão íntima minha dentro do meu coração e sua dentro do seu coração com Deus. Porque a palavra diz que quando a gente fala coisas más, quer dizer que o nosso coração está cheio de coisa mal. Quando a gente fala coisas boas, quer dizer que o nosso coração está cheio de coisas boas. Quer dizer que o nosso coração é o depósito daquilo que a gente guarda, bom ou ruim. Amém? 6. Você não vê orações respondidas ou o poder de Deus em sua vida. Você tem visto as suas orações ser respondidas? Você tem sentido o poder de Deus na sua vida? Você tem percebido os livramentos que você recebe? Como que está o seu relacionamento com o Senhor, com as suas orações? Como é que elas são? São orações fervorosas? São orações frias? Então vamos refletir isso na nossa vida. Lá em Jeremias 7, 16, 17 diz assim: Jeremias, não ore por esse povo. Não peça nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Então, quando a gente não tem orações respondidas,
A gente tem que começar a analisar as nossas atitudes. Às vezes eu oro, mas quando eu me levanto da oração, eu começo a maltratar as pessoas, eu começo a ter atitudes que Deus não concorda, que desagradam a Deus. Então, se as minhas atitudes não condizem com as minhas orações, Deus não vai responder as minhas orações. As minhas orações precisam ser uma oração de justo, oração para o bem, uma oração com o coração quebrantado, uma oração de alguém arrependido, uma oração de alguém humilde perante o Senhor, perante as pessoas. Então não adianta eu pedir para ter paz dentro da minha casa se eu próprio sou o motivo da falta de paz. Então eu tenho que plantar paz dentro da minha casa, eu tenho que negar a mim mesma, eu tenho que pensar no melhor para minha casa. Aí eu começo a ver as orações respondidas. Lá em 1 Coríntios 12, 7, diz assim: para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Aqui o Senhor nos dá dons, Ele nos dá a prova da presença de Deus na nossa vida. Que vem os dons de fé, interpretação de línguas, dom de curas e milagres. E Deus vai nos dando dons e essas respostas para mostrar para nós, para o nosso bem, que a presença dele é conosco. Mas nós temos que dar a nossa contrapartida. Nós temos que plantar essas bênçãos que Deus nos dá, usar esses dons e talentos para quê? Para a edificação da nossa casa, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para a edificação da família. Então nós temos que usar isso em prol da glória de Deus, em prol do louvor ao Senhor, em prol da glorificação, porque é tudo por Ele, para Ele e dele. Amém? 7. Você tem tempo para entretenimento, mas não para estudos bíblicos ou oração. A gente vê muito falar isso, né? Nossa, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, mas a pessoa tem tanto tempo para ficar no celular vendo aqueles vídeos de Reels, de TikTok, esses tantos vídeos que tem aí, videozinhos que a pessoa fica entretida mesmo ali. Lá em Salmos 119, 105 fala assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Então, se às vezes eu paro só para ver, para me entreter, para assistir aquelas séries, só para isso que eu alimento a minha vida, às vezes eu posso me encontrar em um lugar onde eu estou totalmente desorientado, sem ter respostas, sem ter condução. Às vezes falo, o que eu faço nessa situação? Eu não sei. Mas às vezes é porque eu não estou levando a palavra do Senhor a sério. Eu não estou estudando a palavra. Eu não estou buscando em oração uma condução, uma direção de Deus para a minha vida. Então eu me deixo ser levada pelos entretenimentos da vida e eu esqueço. Simplesmente o dia passa, a semana passa, o mês passa, o ano passa e eu estou com aqueles projetos ali parados, engavetados. Por quê? Porque eu não estou levando a sério que a palavra do Senhor, ela guia os meus passos, ela me orienta em todas as situações da minha vida. Então, às vezes, é bom a gente ter uma disciplina, desligar o celular, desligar a televisão e falar: agora é a hora, é tempo de eu tirar tempo de qualidade com meu Deus. Eu vou buscar a solução na palavra do Senhor. Eu vou buscar a direção na palavra do Senhor. Eu vou procurar saber qual a vontade de Deus para a minha vida. E a sua vida é totalmente transformada por causa dessa pequena atitude de amor para com Deus. Amém? 8. Você deixa o orgulho, a preocupação ou o medo impedi-lo de obedecer o que Deus lhe disse para fazer.
Então você tem deixado o orgulho, a preocupação e o medo te dominar? Olha o que a palavra fala sobre o orgulho. Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Às vezes o Senhor fala para você falar com uma pessoa humilde, com uma pessoa que está ali na rua, com uma pessoa que às vezes está até morando na rua. E você fala, eu não vou falar com aquela pessoa, não. Às vezes Deus coloca você em uma situação que é para você ajudar alguém. E você fala, não, nem não vou tocar naquela pessoa, não. Isso é o orgulho, o nosso orgulho. Às vezes o Senhor nos coloca numa situação em que nós temos que pedir perdão. E o nosso orgulho fala mais forte. A gente fala, não, não vou pedir perdão, não. Então o orgulho, gente, ele vem antes da destruição. O Senhor, ele rejeita o orgulhoso, mas o Senhor ama o humilde. Então que a gente possa trocar o orgulho pela humildade, né? Não é fácil. Olha o que a palavra fala sobre a preocupação. Está lá em Mateus 13:22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então, quando eu dou vazão para a preocupação, as riquezas dessa vida, as preocupações dessas vidas, as coisas da vida, elas me afastam do Senhor. Elas sufocam a semente que foi lançada no meu coração, que é a palavra do Senhor. E ela me afasta de Deus. Então, por isso que a palavra fala: não andeis ansiosos, acalma o teu coração, aquieta-te, sabei que eu sou Deus. Então não deixa que a preocupação tire você da presença do Senhor. Não deixe que a hora que você vai orar, a preocupação te desvia da oração. Você não consegue falar com o Senhor de tanto que a sua mente está preocupada com as coisas dessa vida. Não deixe a preocupação te desviar. Então, no lugar da preocupação, vamos colocar o descanso, a calma. Amém? Olha o que a Bíblia fala sobre o medo. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Está lá em Hebreus 13:6. Então, quem que é o meu ajudador? Eu não preciso ter medo de nada e nem de ninguém, porque quem vai à minha frente é o Senhor. Deus fala para nós, eu vou à tua frente. Se passar pelas águas, eu passarei. Se passar pelo fogo, contigo eu estarei, né? O Senhor é o meu ajudador, Ele é meu escudo, Ele é o meu defensor, Ele é o meu protetor, Ele é a minha bandeira. Por que que eu tenho que ter medo de homens? Eu não tenho que ter medo de homens e nem de nada. Com Ele eu sou mais do que vencedor, mais do que vencedora. Está lá em Hebreus 13:6. Então, gente, vamos trocar o medo pela confiança. Vamos trocar o orgulho pela humildade, a preocupação pelo descanso e o medo pela confiança. Amém? 9. A sua família vê você se comportar de uma maneira na igreja e de outra em casa. Como tem sido o seu exemplo perante os seus filhos, perante o seu cônjuge, perante os seus familiares, perante os seus irmãos, perante a sociedade? Que exemplo, que comportamento, que testemunho você tem dado? Lá em 1 Pedro 2,12 diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles o acusem de praticar o mal, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e, assim, louvem a Deus no dia da sua vinda. Amém? Então, o exemplo, gente, o testemunho, nós temos muita responsabilidade sobre isso. Porque quando a gente fala, Senhor, eu estou falando em nome de Jesus, nós estamos representando Jesus aqui na terra. Quando a gente dá um mau testemunho, as pessoas da fé, de fé mais fraca,
eles podem até cair da sua fé. E isso vai ser culpa nossa, por causa do nosso testemunho. Aquilo que nós somos vai dizer muito às pessoas daquilo que Jesus é. Então nós não podemos sujar o nome de Jesus, nós temos que ter esse entendimento. E muitas vezes os nossos filhos, eles podem se desviar da presença do Senhor por causa do nosso mau testemunho. Então, como eu sou dentro da igreja, eu preciso ser dentro de casa. Amável, quebrantado, paciente, amoroso. Amém? Então nós temos que ter muito cuidado com o testemunho que nós estamos dando. 10. Você gosta de ver coisas que você sabe que são profanas e desagradam a Deus. Essa é aquela questão da gente fazer alguma coisa, ter algum pecado, saber que é pecado e continuar no pecado. Isso se chama iniquidade. Lá em Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Então, se você tem um pecado de estimação, se você está fazendo alguma coisa e sabe que isso é pecado, toma muito cuidado. Arrependa-se e volte-se para Deus para que esse pecado seja perdoado. Amém? Porque um pecado que a gente sabe que é pecado e continua cometendo, isso é muito grave, porque nós estamos fazendo de livre e espontânea vontade, nós estamos nos entregando ao pecado. 11. Você sabe que as pessoas que têm algo contra você, mas você não faz nenhum esforço para se reconciliar com elas. Então, você sabe que alguém tem algo contra você. E você deixa para lá, não faz nada para se reconciliar com aquela pessoa. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Mateus 18,15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Então, se alguém fez alguma coisa contra você, não pense assim, ele que fez, ele que tem que me pedir desculpa. Não. A palavra diz que nós devemos ir lá e mostrar para essa pessoa que ela está cometendo um erro, um engano. Mas nós temos que fazer isso em particular, não é brigando, não é na frente de todo mundo, é de uma forma que vai trazer paz entre as duas pessoas. Se essa pessoa ouvir, você ganha o seu irmão de volta. E com certeza você ganha uma pedra preciosa na sua coroa. Mas, se de todo jeito ela não ouvir, você não tem mais culpa na situação. Você não pode fazer com que ela seja mudada. Mas você vai ter o entendimento que você fez tudo o que você poderia para que não houvesse mais aquela situação entre vocês. Amém? 12. A sua adoração é casual e o seu louvor é indiferente. Então você adora ali, mas a sua mente está em outro lugar. Você louva, canta hinos, mas a sua mente está em outra coisa. É algo assim que você realmente não se entrega. Está acontecendo isso com você? João 4, 23, 24 diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Então Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando aqueles que se entregam genuinamente, aqueles que tiram o tempo de louvor, de adoração, preciosos para Ele. Deus procura aqueles que entregam sua primazia para Ele, porque Deus exige de nós nada mais, nada menos do que o melhor. Então, se a gente está entregando uma adoração casual, um louvor indiferente, com certeza a gente está perdendo tempo.
não está chegando até o trono da graça. Amém? 13. A sua oferta é relutante e calculada, em vez de generosa e sacrificial. Lá em Romanos 12:1 diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12:1. Deus pede a nós que a nossa oferta seja nada mais, nada menos do que nós. Nós como sacrifício vivo. Não é a gente fazer a nossa vontade. Não é fazermos aquilo que a gente quer. É fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nos oferecendo como sacrifício vivo a Ele. Todo o meu ser, todo o meu pensamento, todo o meu sentimento, toda a minha alma, todo o meu espírito, todo o meu corpo, todos os bens que Ele me deu, toda a minha família, tudo eu entrego a Ele lá no altar, de coração, em espírito e em verdade, porque aí Ele vai se agradar e receber. Aí vai ter resultado. Amém? Lá no 14, diz assim, que é um complemento. Você tem que ser implorado para trabalhar na igreja. Você é uma pessoa as pessoas têm que implorar para você fazer alguma coisa na igreja. Lá em Mateus 6:10 diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se muitas vezes alguém pediu ajuda na igreja, ou você viu alguma necessidade na igreja, ou você viu alguma necessidade entre os seus irmãos, você viu alguma necessidade, porque a igreja é o corpo de Cristo. Tanto dentro do templo quanto fora do templo, nós somos igreja. Então, se você vê algum irmão necessitado, é preciso dele ficar te implorando para ajudá-lo? Não. Porque Deus fala que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual que é a vontade do Senhor? A vontade dele deve ser feita na nossa vida assim como ela é feita lá no céu. Então a palavra do Senhor me diz que se eu tenho condição de ajudar e não ajudo, ai, ai, ai de mim. Então, que a gente tenha isso em mente. Que as pessoas não precisem implorar nossa ajuda, que a gente seja pronto a ajudar. Que a empatia tome conta do nosso ser, que nós possamos olhar para a necessidade do próximo. Amém? 15. Você não reage quando vizinhos, colegas e amigos ao seu redor estão prestes a morrer sem Cristo. E você faz pouco esforço para compartilhar a sua fé com eles. Então, como que está a sua vida do ID? Você tem ido, pregado a palavra, falado sobre o Senhor, proclamado o Evangelho? Muitas vezes, até quando a gente pega um vídeo que está falando a palavra do Senhor e compartilha, nós já estamos fazendo ID. Nós estamos ajudando a levar a palavra até as pessoas. Olha como é maravilhoso. Lá em Mateus 9, 35 e 38 diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Então o Senhor fala para nós que nós devemos orar a Deus e pedir para mandar mais trabalhadores para fazer a colheita. E nós somos esses trabalhadores. Nossa obrigação com o Senhor é de proclamar as bênçãos que Ele nos deu, o perdão que Ele nos deu. A gente tem que compartilhar isso, compartilhar
a salvação que nós recebemos, porque eles também podem ser salvos. Arrependam-se dos seus pecados e seja perdoado, seja salvo. Nós temos que levar o evangelho, a boa nova a todas as pessoas, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, a todos quantos o Senhor colocar diante de nós. Amém? O 16. Você não enxerga a sua condição espiritual e não acha que precisa se arrepender ou mudar em nada. Como você tem visto a sua condição espiritual? Você acha que tem algum pecado? Ou você acha que não precisa se arrepender de nada? Você já está santo e puro, imaculado. Como que está a sua vida perante o Senhor? Então, a palavra do Senhor diz assim: eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios e nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, estou prestes a vomitá-los da minha boca. Então, em Apocalipse, o Senhor diz para nós que se a gente for morno, Ele vai querer vomitar a gente da boca dele. Se a gente for um crente, como diz o outro, meia boca, o Senhor vai querer nos vomitar da boca dele. Se a gente oferecer para Ele um louvor frio, uma oração distante, o Senhor não vai ouvir, Ele vai nos vomitar da boca dele. Aí Jesus, Ele dá um conselho, porque a gente fala assim, ó: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, quando a gente pensa que a gente está muito bem, Paulo diz assim, ó: se você pensa que está muito firme, cuidado para que não caia. Se você pensa que está muito bem diante do Senhor, cuidado para que você não esteja pobre, infeliz, miserável, cego, nu. E aí Jesus, ele nos dá um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. O ouro refinado é a presença do Senhor, é a santidade junto com Deus, é o relacionamento com o Senhor, é a palavra verdadeira. Ele aconselha que a gente compre vestiduras brancas para te vestires, que a gente mude de comportamento, que a gente olhe, se eu tenho pecados, eu preciso de arrepender, eu preciso ser lavada, as minhas vestes têm que ser mais alvas do que a neve, a fim de que seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Por isso que a gente precisa dessa roupa branca. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Muitas vezes a gente está vivendo no engano. Então a gente precisa do colírio da palavra do Senhor, para que a gente saia do engano, para que a gente veja, para que a gente não fique cego diante daquilo que está acontecendo na nossa vida. Aí o Senhor Jesus fala: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o Senhor Jesus, ele repreende quando a gente está enganado, quando a gente está errado, quando a gente está saindo fora do caminho. Ele nos repreende para quê? Repreende para quê? Para que a gente volte para o prumo. E ele fala para nós: arrepende-se e ser zeloso da obra do Senhor. Aí Jesus continua falando assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, do 15 ao 20. Então o Senhor fala: se a gente é um crente morno, toma cuidado. Cuidado, porque ele pode nos vomitar da boca dele. E ele nos aconselha que nós compremos dele um ouro puríssimo, vestiduras brancas para cobrir a nossa nudez, colírio para ungir os nossos olhos e a gente ver a verdade. E ele fala: arrepende-se e ser zeloso.
Sejamos zelosos da palavra do Senhor. Sejamos zelosos do nosso compromisso para com Ele. Sejamos zelosos com as ovelhas de Cristo. Quando a gente olhar para nossa casa, que a gente não olhe como sendo nossos parentes, mas como sendo ovelhas do Senhor Jesus. Ele ama eles tanto quanto Ele nos ama. Amém? Então, gente, se Deus revelou o pecado em sua vida, nesse teste espiritual, arrependa-se e busque o seu perdão e graça para que você ande em um relacionamento sincero e renovado com Ele. Amém? Então, volte aí o vídeo, reflita nas questões que eu coloquei, analise a sua vida com cuidado e nada é perdido. Por quê? Porque Senhor Jesus está à porta. Ele está falando para nós. Ele está à porta, está batendo. Aquele que abrir, ele vai entrar e vai cear com ele. Então, que a gente possa hoje, se nós tivermos, sentirmos algum desses pecados em nosso ser, se a gente sentir que nós somos um crente morno, um crente frio, que a gente possa clamar ao Senhor, tirar tempo de qualidade para estar com Ele, para que as nossas orações sejam fervorosas. Então, tudo isso atrapalha as nossas orações. Então, nós precisamos de nos consertar perante o Senhor para que as nossas orações sejam ouvidas. Amém? Então, que você tenha um tempo de oração fervorosa. E a nossa atividade é voltar, rever essas questões, analisar, refletir. Amém? Então, vamos orar? Senhor amado, em nome do teu filho Jesus, eu coloco diante do Senhor todas essas questões, eu coloco diante do Senhor o meu coração, Senhor. Se eu tiver com o coração frio ou morto, tem misericórdia de mim, Senhor, aquece o meu coração. Aviva-me junto de ti, Pai. Derrama o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Que os meus pensamentos, que as minhas palavras sejam agradáveis a ti. Ó meu Senhor Todo-Poderoso, rocha minha, em nome do teu Filho Jesus me entrego a ti hoje, desejando ser um servo, um verdadeiro adorador, que te adora em espírito e em verdade. Exerce em mim, Senhor, o teu querer e o teu realizar. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Beijos.